gente. E aí, tudo bem? Como vão? Estou aqui fazendo um churras, aniversário da minha filha. Estou só preparando as coisas. Bom, então, começando nossos diálogos, né? Quando a gente fala em consciência, quando a gente fala em hologramas, a gente fala no simulador, as pessoas estão pirando e estão falando mil coisas, e muitas pessoas estão tentando me entrevistar a respeito, ainda mais por causa do lançamento do livro Simulador Encarnacional. Então, no livro Simulador Encarnacional, que está na pré-venda, porque não entregaram para a gente ainda, a gráfica ainda não nos entregou o livro, está para chegar essa semana que vem, supostamente, né? Eu abordo toda a estrutura do simulador, desde o processo alma, estrutura da tríade, que é energia escura e matéria bariônica, como um palco de experiência da alma, da rede neural, ou seja, alma é consciência, rede neural. Então, desde o eu sou, mônada, supramônada, filhos paradisíacos, Voranandex, Lananandex, Alvonais, Microzedex, todos eles entram para a experiência física, entram para a experiência encarnacional, dentro dessa tríade, que pode ser o plano físico, o plano dimensional sutil, a gente chama de astral, por falta de uma palavra mais adequada, etérico, etc. Então, nós temos vários níveis de desenvolvimento energético, frequencial, onde a consciência entra em estruturas biológicas, sejam humanas, felídeos, aviários, dragões, reptilianos, anfíbios, arbóreos, etc, etc. Ou seja, quando a gente estuda a matéria bariônica do ponto de vista atômico, tabela periódica, atomisticamente falando, isso já é um processo de simulação encarnacional, tá? Então, toda a forma de criação do multiverso é um simulador encarnacional. Isso eu explico de uma forma detalhada no novo livro, que na verdade é a sequência do Naosho, Ventos de Avior, que também está no prelo e está para sair na outra semana, eu acho que vai sair 10, 15 dias depois do simulador, tá? Que é um livro de 600 páginas, né, gente? Então demorou a revisão, mil coisas. Então, quando a gente está abordando esse tema, né, eu acabei me aprofundando em muitos aspectos dos 634 planetas de simulação encarnacional na zona neutra, como também de outras galáxias, dando umas pinceladas do trabalho do Yabirim, da Supraconfederação, da Federação Intergaláctica e o papel da Aliança Galáctica dentro de tudo isso, gerando assim um panorama totalmente apolítico e mostrando os problemas e as falhas administrativas por parte da Aliança Galáctica, por parte das individuais delegações e a infiltração dos Chopats, que são chamados agora, foram renomeados por esses babacas aí de interdimensionais, ultraterrestres, supraterrestres, inventaram nomes para não entrar na frequência. Acontece que não fui eu que inventei o nome Chopat, gente. O nome Chopat já era dado nos Estados Unidos na década de 80 e 90 para esses seres pelo pessoal da cidade lá no Arizona, Sedona. Então, os canalizadores norte-americanos que foram vítimas da área do projeto MK Ultra já nomeavam esses interdimensionais de Chopats naquela época. E foi aí que eu captei essa informação e confirmei a existência desses seres, porque eu os conheço desde o meu primeiro contato com eles em Andrômeda. Mas isso não vem ao caso. A questão maior é que toda a expressão biológica, física ou não física, é uma experiência de um simulador para a alma, para a consciência cognitiva, espírito / alma, que é o que a gente sempre fala, tá? Então, estar na forma humana, estar no felídeo, no dragão, no reptiliano, no insectoide, é uma experiência. Algumas são experiências boas, outras não tão boas, algumas melhores, outras não tão amorosas assim. E a questão de tudo é a índole. O que você cocria dentro do teu processo? Harmonia ou desarmonia? No que você ressona? Esse é um dos grandes lances do processo cocriacional e do processo encarnacional. O que você ressona? Projetos harmônicos ou projetos desarmônicos? Guerra ou paz? Amor ou ódio? Entende? E esse é um dos grandes medidores do processo existencial dentro da estrutura encarnacional. Então, o livro aborda tudo isso e aborda os problemas políticos da aliança, federação, das instituições delegações e todos os grupos envolvidos, mostrando
como nós somos manipulados, como todos nós fomos literalmente usados por não termos memória e consciência da estrutura toda. Virando aqui, temos um salmãozinho, para quem não come carne vermelha, temos para as pessoas também um salmão feito por mim. Né? Os veganos, sifo, tá? Os vegetarianos, sifo. Aqui não tem essa palhaçada, certo? Eu sou sincero, fui vegetariano 5 anos, mas não sou fanático. Tá, gente? Então, depois eu faço uma continuação disso aqui para não queimar a carne aqui. Outro assunto interessante que tem que ser esclarecido aos poucos é com relação à evacuação planetária no nível astral, telúrico, umbral. Então, como eu já comentei em vários vídeos, o planeta ele tem ciclos. E quando um ciclo está se finalizando, é feita uma colheita, é feita uma seleção das redes neurais, das almas, das consciências aproveitáveis, as que foram aprovadas, e aquelas que não foram aprovadas, aquelas que apresentaram um resultado abaixo do esperado. Então, as almas que são reprovadas, que são levadas a um conceito de aproveitamento abaixo do aceitável, elas são relocadas em planetas primitivos, em ambientes primitivos, para que possam ter mais uma oportunidade de desenvolver os projetos genéticos e os processos cognitivos correspondentes, principalmente as que são chamados de exilados. E mesmo aqueles que estão em missão, que perderam a memória, que acabaram se negativando por uma índole questionável, tem outras oportunidades dentro do processo dos simuladores encarnacionais. Então, a cada ciclo é feito um levantamento do aproveitamento, seja no plano físico, plano astral, alto, médio, baixo astral e, consequentemente, umbral também. Então, no caso da Terra, a evacuação planetária começa em 2012, mais ou menos, no nosso calendário atual, onde centros intraterrenos, centros intraoceânicos começam a fazer a transferência da sua população, dos seus habitantes, dentro dessa colheita, na divisão daqueles que vão para continuar o projeto de onde estão, daqueles que vão ao nível ascensional para outro nível cognitivo superior, e aqueles que estariam dentro de um processo de atraso, que seriam levados para outros oitavas. E aí as pessoas comentam, né, fazem a fusão com o conceito do planeta Chupão. E aqui vem um alerta importante. Muitas pessoas estão confundindo Nibiru com Herculóvos. Tá? Então, o Herculóvos já foi chamado de planeta X, PX7, deram outros nomes, né? Então, na verdade, Herculóvos é uma estrela anã marrom que possui aproximadamente algo em torno de 6 vezes o tamanho do planeta Júpiter, e ela tem uma cauda dupla, possuindo 8 astros, 8 planetas, planetoides na sua órbita dessa cauda. E o Herculóvos carrega um monte de detritos, que são os meteoros, meteoritos que estão hoje interceptando a rota da Terra. Pois bem, isso é uma coisa. O outro é o planeta Nibiru. Nibiru não é o Herculóvos, e as pessoas acham que é a mesma coisa. Não são. O período de passagem do Herculóvos, pelo que o Rudimar fez os cálculos, pelo que a gente está mais ou menos, né, mas basicamente são os cálculos do Rudimar, que é um astrônomo amador lá de Caxias do Sul, é entre 6.600 anos a passagem periódica do Herculóvos pelo sistema solar, no caso aqui pela Terra. Enquanto que o Nibiru, segundo os próprios dados das traduções das tábuas sumerianas, fala em 3.600 anos terrestres, que é um char deles, dos nibiruanos. Então, um char, que é um ano deles, são aproximadamente algo em torno de 3.600 anos terrestres. Então, muitos fazem essa confusão, que Herculóvos e Nibiru é o mesmo astro, e não são. Em algum momento, os dois passam aqui por nós, né? E que são os momentos de maior índice de catástrofe geológica, onde provavelmente até a Terra é removida da sua órbita. A Terra tem cerca de 5 bilhões de anos.
e nós falamos de Anunnakis, Nibiruanos, há 450 mil anos, ou seja, menos de 1% da idade do planeta Terra, geologicamente falando. Então, antes dos Anunnakis, houveram muitos outros projetos, como o Maldek, os Gracianos, né? Os Nodianos, Canopianos, Sirianos, muitas outras histórias muito anteriores ao projeto Nibiru. Então, Nibiru é parte da história, tem muita coisa antes dele. Mu, Lemúria, tem projetos anteriores aos lemurianos, aos nibiruanos. Então é importante que a gente entenda que são coisas diferentes, coisas distintas. Qual é o problema que nós temos quando a gente fala de Herculóbulos e Nibiru? Tecnicamente, nós temos fotografias, imagens captadas pelo sistema Sorro e outros satélites aí orbitais, tanto de espionagem quanto de exploração, mas a NASA não revela dados, distância, telemetria, ângulo de aproximação, se ele está indo ou voltando, não sabemos, temos as imagens. Então existem duas teorias. Uma teoria, que é compartilhada inclusive com o professor Luiz, do Checkmate Global, que ele estaria vindo pela órbita de Júpiter, Marte em direção a nós. Ele estaria já próximo de Marte. Essa é uma das teorias que tem apoio de alguns astrônomos amadores, acho que da Turquia e outros lugares. Eu não tenho certeza, mas alguém já me comentou algo por aí. Gente do Canadá também. E a outra vertente, que é o professor Rudimar, ele comenta pelos estudos dele, que ele vem acompanhando, tirando fotografias, é que ele já teria feito periélio no Sol e está na rota entre o Sol e a Terra, em aproximação. Então, as fotografias do astro intruso dão a entender que ele está na órbita Sol-Terra, certo? Que distância? A gente não sabe. Ele, teoricamente, está entre o Sol e Vênus, em rota de aproximação. Recentemente ele foi visível no céu, desde o Brasil, Caxias. Então nós temos vários probleminhas técnicos aí que a gente ainda não sabe ao certo como interpretar essa informação. Qual é a rota real, qual é a órbita real, qual é o índice, o ângulo de aproximação e quando ele vai ser visível de uma forma concreta. Então aqui a gente fica naquela teoria, eu acho aquilo ali. Então não dá para ser determinista nesse quesito no que diz respeito a uma localização real do Herculóbulos. Quem acompanha é o Rudimar e as suas colegas, né? Suas equipes e colegas astrônomos e tal, onde eles têm levantado várias informações interessantes. Mas não há uma informação oficial da NASA, nem da Comunidade Europeia, nem do Centro Aeroespacial do Vaticano. Ninguém fala nada. Por que será? Agora, que tem gente construído bunker no mundo inteiro, os milionários, por quê? Então são coisitas para a gente conversar. Outro assunto interessante que a gente tem que entender é o universo da ressonância. Quando nós somos ressonantes com uma informação, com alguma frequência, alguma coisa, o universo conspira para trazer essas coisas até nós. E aqui é um tema delicado, porque a gente tem recebido muitas canalizações, muitas captações sensoriais e sensitivas, né, de chamados videntes, paranormais, de um apocalipse iminente, de um holocausto iminente, seja por uma guerra entre a Ucrânia, Estados Unidos, Israel, etc., etc., mesmo com a vitória do Trump, né, por causa das medidas do Biden em relação a autorizar o uso de mísseis intercontinentais contra a Rússia. Então aqui nós temos que entender alguns aspectos importantes que eu já comentei em outros vídeos, eu vou reforçar. O universo trabalha por frequência. O universo vibra frequencialmente em energias. E tudo no universo, consequentemente, é frequência, energia, padrão vibracional. Então, quando uma pessoa vibra numa energia correspondente, ele encontra aquilo. Então, as pessoas que vibram na desgraça, que vibram com a guerra, que vibram com a maledicência do próximo, mal para o próximo, né? Indo contra a diretiva de Jesus e de todos os grandes mestres da fraternidade branca, ele vibra numa energia destrutiva, ele vibra numa energia apocalíptica, resumindo a palavra. Então, essas pessoas, sim, vão viver momentos difíceis nos próximos anos que entram, como já estão vivendo.
Mas as pessoas que vibram na energia mais harmônica, uma energia de paz, de carinho, de amor, de uma energia menos densa, elas não vibram no apocalipse, então elas não vão viver e não estão tendo a captação e a percepção do jogo da matriz de controle dos dirigentes globais nesse sentido. Estão sentindo os efeitos colaterais, obviamente, mas não na mesma proporção e não na mesma frequência que as pessoas que vibram nessa energia. Então, para muitos sensitivos, não há Terceira Guerra Mundial, para muitos sensitivos não há holocausto, não há caos. Para outros, sim. Então, aqui é o alerta para que vocês entendam que tudo isso é proporcional à frequência que cada um emana, à frequência que cada pessoa emite, cada pessoa está projetando dentro da sua estrutura psíquica, neural, emocional, no jogo, né, de poder que nós temos hoje a nível mundial. Tá? Então, a ressonância interna versus os hologramas do nosso meio externo é a chave. Se você aceita viver na matriz de controle, aceita os hologramas sobre tua vida, sobre tua rede neural, então você vai viver esse padrão. Se você rejeita os hologramas, não se envolve com essa energia, não se interessa e está buscando um trabalho interno de crescimento e desenvolvimento, provavelmente você não vai viver esse processo apocalíptico porque você está buscando uma energia harmônica. Então isso aqui é uma dica para que as pessoas entendam que, apesar de tudo que é dito, não é dito, falado, contrafalado por todos os que opinam sobre os eventos que estão acontecendo, a resposta está dentro de cada um, dentro de cada frequência que nós trabalhamos no nosso processo pessoal, no nosso processo de interiorização pessoal. E aí reside as nossas escolhas, residem o caminho que a gente escolheu, com as pessoas que a gente está envolvido, família, conjugal, etc, etc. Então tudo são chaves que vocês devem começar a reavaliar dentro dos processos internos de ativação mediúnica sensorial que vão estar diretamente ativados pelo mecanismo eletromagnético do planeta e todas as coisas que estão acontecendo já, planetariamente falando, ok? Abraços. Olá, gente. Bom, nosso papo curto, rápido, 5 minutinhos. Falar um pouco sobre índole. Quando os simuladores foram sendo formatados na zona neutra e estabeleceram os primeiros 634 planetas de laboratório, quarentena, reconstrução, repovoamento, etc, etc, muitos genomas estavam sendo reavaliados e teriam que ser reinseridos dentro dos quase 34 mil planetas que foram destruídos na Grande Guerra de Órion. Então, uma das questões que se questionou muito por parte da Federação Intergaláctica frente ao Conselho da Nova Aliança Galáctica, sediado em Alcione, era a questão da índole. Por que tinha acontecido a guerra? O que tinha convergido a tantos conflitos ao gradiente de levar à destruição de uma constelação inteira, praticamente? Bilhões, bilhões e zilhões de seres exterminados e mortos. Então, uma das questões que foi questionada foi a índole cognitiva, a índole do ser, das diversas espécies. Então ali nós temos reptilianos, anfíbios, humanos, humanoides, greys, zetas, felídeos, aviários, elfos, uma infinidade de espécies, tá? Então, quando os simuladores começaram a ser oficialmente instaurados, uma das questões que se colocou pelo Conselho Shamuna, que a gente poderia chamar até de Conselho Galáctico, o Conselho Kármico Galáctico, foi exatamente relacionado a testar a índole cognitiva de cada ser imerso no processo de corpus avatar e, ao mesmo tempo, do processo da rede neural dentro dos computadores IA. Então, o conceito de conselho kármico também está associado a verificar a índole, a postura, a conduta dos seres dentro dos simuladores, tanto fisiológicos quanto cibernéticos. E com o tempo, com o surgimento ou a penetração dos Chopates e todos os grupos que ali estavam inseridos no decorrer dos jogos políticos, se levou a um limite extremo, se levou a um limite muito grande, muito forte,
esse teste, essa pesquisa, essa configuração cognitiva sobre a índole. E nos planetas que ficaram sobre a égide administrativa dos Chopades e dos Draconianos, os Talsetianos, o pessoal de Capela, Talsete, Boronac, etc., a coisa foi levada a um patamar maior ainda, que é o caso da Terra, levando a gente a extremos de polaridade, a extremos, né, de convergência de pessoas que têm condutas totalmente, não vou nem dizer mais questionáveis, já não dá nem para discutir o índice da imbecilidade humana em termos de conduta, etc, etc. Tá? Então esse é um dos fatores também de por que se tem esse conceito de medo em relação ao conselho kármico, não só por causa da religião, como eu já expliquei no outro vídeo, mas também por causa dessa questão no inconsciente coletivo das avaliações feitas pelo processo cognitivo do simulador IA. Tá? Agora, retomando um pouco o conceito sobre evacuação, como é um processo cíclico, né, que eu já comentei com vocês, esses ciclos eles têm que ser entendidos como parte de um processo natural. Não é o fim do mundo, não é o fim da humanidade. Há uma seleção, vai haver um reset. Então um reset, não estou me referindo a um reset do sinistro governo secreto, dos Illuminati, não, um reset natural. Própria natureza, o ciclo da Terra. A cada 26 mil anos começa um novo ciclo, nós estamos quase no fim. Então esse reset tem a ver com o flexo solar, tem a ver com Herculóbus, tem a ver com vários fatores. Mas o principal reset é a nossa consciência. A queda de valores, de hologramas, de religiões, de conceitos políticos atrasados e antiquados por uma substituição de algo novo, algo inovador, uma consciência nova, uma consciência muito mais elevada frequencialmente do que nós temos atualmente. Então essa mudança é muito complexa porque é uma quebra total de paradigmas, é uma quebra de tudo aquilo que a gente está acostumado, né? Política, religião, futebol, esportes repetitivos, consumo de álcool, consumo de drogas, tudo isso vai cair por terra quando a gente tiver esse despertar de consciência. E esse é um grande reset dentro do planeta e dentro da nossa evolução como espécie, Homo sapiens, para repovoar outros mundos dentro da proposta da Aliança Galáctica. Então existem vários fatores que são convergentes para esse reset e também para esse despertar de consciência e, consequentemente, a separação de joio e do trigo, que já está sendo feita pelo Comando Estelar nas suas diversas facções. Arturianos de um lado, Sirianos do outro, Pleiadianos do outro, Nodianos de outro, Felídeos por um lado, Aviários e por aí vai. Então cada espécie, cada grupo está fazendo a sua parte, o seu reset, estão estudando o reset dentro dessa estrutura para o despertar de consciência e a separação de joio do trigo dentro das prerrogativas que cada um desses grupos estabeleceu para suas equipes e seus membros em missão, almas em missão. Tá? Então, na medida que vocês vão estudando, vão tendo consciência, vão reavaliando os processos, o despertar começa. E a Berim está trabalhando de forma intensa com todo mundo que quer, obviamente, junto com as diversas ordens espirituais, no despertar acadêmico em Ramatiz, Aruanda, Iroko, Shambhala, Agartha, Mixtlan, Herx, Aurora e por aí vai. Então o trabalho é intenso. Todos nós estamos trabalhando e sendo mexidos de uma forma ou de outra. A questão é que aqui na Terra, no nível físico, a gente não tem a lembrança, a percepção do que a gente faz no outro plano. Tá? Mas todos estamos sendo trabalhados e estamos atuando na outra esfera, que a gente chamaria espiritual, etérica. A questão é que muitos desses processos, para nós aqui na Terra, são contraditórios em relação à profissão que a gente tem, ao trabalho que nós temos hoje, ao tudo que a gente fala hoje do dia a dia, né? Então, a gente ainda está preso à matriz de controle. E essas coisas não são compatíveis. Ainda mais para quem trabalha no mundo corporativo, nas grandes cidades, vive nas grandes cidades, não dá. Quem já está numa região mais afastada, num campo, consegue coexistir nesses dois mundos paralelos e consegue ter um entendimento mais tranquilo, porque eles vivem uma vida mais desacelerada comparado a quem vive dentro de
numa cidade, né? Então todos esses aspectos são levados em conta ou em consideração pelas nossas equipes espirituais, nossos amparadores, nos outros planos, quando avaliam nossa realidade física comparada à nossa realidade extrafísica. E aí é feita a mensuração, é feito o trabalho de ajuste frequencial para cada um dentro do que é viável ou não de desenvolvimento social, cultural, cognitivo, etc, etc. Tá, gente? Bom, aos pouquinhos a gente vai conversando aí.